Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e hoje apresento para você o capítulo 3, Uma Tempestade sob um Crânio. Você, sem dúvida, já adivinhou, ou já desconfiou pelo menos, que Monsieur Madeleine é, na verdade, Jean Valjean, né? Tenho certeza, pelo menos desconfiou. Você lembra? Nós já olhamos nas profundezas desta consciência e chegou o momento de olharmos outra vez. Mas não faremos sem emoção e sem estremecer. Não existe nada mais aterrador que essa forma de contemplação. O olho do espírito não pode encontrar em nenhuma outra parte mais deslumbramento, nem mais trevas do que dentro do ser humano. Ele não pode se fixar em outra coisa que seja mais formidável, mais complicado, mais misterioso e mais infinito. Se existe um espetáculo maior do que o mar, é o céu. E se existe um espetáculo maior do que o céu, é o interior da alma. Fazer um poema da consciência humana, não foi isso o propósito de um só homem? Ou foi isso a propósito do mais pequeno dos homens? Isso seria derreter todas as epopeias em uma superior e definitiva. A consciência é o caos das quimeras, das cobiças, das tentativas, a fornalha dos desejos, antro das ideias que temos vergonha. É o pandemônio dos sofistas, é o campo de batalha das paixões. E certas horas, quando penetramos através da face lívida de um ser humano que reflete, olhe de trás, olhe dentro dessa alma, olhe esta escuridão. Existe sob o silêncio exterior os combates de gigantes como Homero, misturas de dragões e hidras e nuvens de fantasmas como em Milton. As espirais visionárias como Dante, coisa sombria, que todo esse infinito que existe em todos os homens e pelo qual se mede com desespero as vontades do cérebro e as ações da vida. Alighieri encontra um dia uma sinistra porta, diante da qual ele hesita. E veja, uma porta sim está diante de nós, onde hesitamos. Mas venha, entraremos, portanto. Na verdade, eu tenho pouca coisa a acrescentar ao que você já sabe que aconteceu com Jean Valjean depois da aventura do Petit Gervais. A partir desse momento,
vimos que ele foi outro homem. O que o bispo quis fazer dele, ele executou. Isso foi mais do que uma transformação, foi uma transfiguração. Ele conseguiu desaparecer. Ele vendeu a prataria do bispo, só guardando os 2 flambeaus como recordação. Ele escorregou de cidade em cidade, atravessando a França, até chegar a Montreuil-sur-Mer. Teve a ideia que te contei, realizou tudo o que já te detalhei, conseguiu fazer-se indescritível e inacessível. E agora, estabelecido a Montreuil-sur-Mer, feliz de sentir sua consciência triste pelo seu passado e a primeira metade de sua vida desmentida pela segunda. Ele viveu passível, em segurança, esperançoso, só tendo 2 pensamentos: esconder o seu nome e santificar a sua vida. Escapar dos homens e voltar a Deus. Esses 2 pensamentos estão tão embaraçados em seu espírito que formavam um só. Eles são todos os 2 igualmente absorventes e imperiosos e dominam as suas mínimas ações. De ordinário, eles estavam combinados para arrumar a sua conduta de vida. Eles o viraram contra a sombra. Eles o faziam benevolente e simples. Eles o aconselhavam as mesmas coisas. E algumas vezes, quando existia um conflito entre esses 2, nesse caso, nós lembramos que o homem que se chama Madeleine não vacilaria em sacrificar a primeira pela segunda, a sua segurança pela sua virtude. Assim, em despiste de toda reserva e toda prudência, ele guardou os candelabros do bispo, fez o seu luto, chamou e interrogou todos os petits savoyards que passavam por ali. Buscou informações sobre as famílias de Faverolles, salvou a vida do velho Fauchelevent, apesar das inquietudes e das insinuações de Javert. Nós já percebemos isso, que ele pensava, ao exemplo de todos esses santos, sábios e justos, que seu primeiro dever não era consigo. Mas tenho que dizer, jamais nada de parecido aconteceu com ele. Jamais as 2 ideias que governavam esse triste homem, de quem eu te conto todos os sofrimentos, já fazem alguns capítulos, tinham começado uma luta tão séria. Ele compreendeu confusamente, mas profundamente, desde as primeiras palavras que Javert pronunciou entrando em seu gabinete. No momento que ele articulou esse nome
enterrado sob tantas camadas espessas, ele foi tomado de estupor e ficou como embriagado diante dessa bizarrice sinistra de seu destino. E através desse estupor, ele teve esse estremecimento que precede os grandes terremotos. Ele se curva como um carvalho diante da tempestade, como um soldado antes do assalto. Ele sentiu vir sobre sua cabeça sombras cheias de raios e trovões. Ao escutar Javert, sua primeira reação foi de correr e rápido se denunciar, tirar aquele homem pobre, Champmathieu, da prisão e entrar no lugar dele. Isso foi doloroso e arrasador, como uma incisão em carne viva. Mas depois isso passou. Ele se diz: vejamos, vejamos. Ele repreende esse primeiro movimento generoso e recua diante do heroísmo. Sem dúvidas, seria bom que depois das santas palavras do bispo, depois de tantos anos de arrependimento e autossacrifício, no meio de uma penitência admiravelmente começada, este homem, mesmo em presença de uma terrível conjectura, não tropeçou um instante. Ele continuou a caminhar em direção a esse precipício aberto, ao fundo do qual está o céu. Seria bonito isso, mas não foi assim. Nós precisamos entender as coisas que aconteceram nessa alma. E nós não podemos saber o que realmente foi que aconteceu. O que o importou, primeiro, foi o instinto de conservação. Ele, então, realinhou rápido suas ideias, escondeu suas emoções, considerou a presença de Javert, esse grande perigo, adiou a decisão com firmeza, ficou atordoado sobre o que tinha que fazer, mas recuperou a sua calma como um guerreiro recolhe o seu escudo. Todo o resto do dia, ele ficou nesse estado, um turbilhão em seu interior e uma tranquilidade profunda no exterior. Tudo era confuso. Ele estava atordoado, e tão atordoado que ele não tinha nenhuma ideia. Nada aparecia na cabeça dele. Ele não conseguiria, naquele momento, nem mesmo falar dele, fora o fato que ele levou, naquele momento, uma grande pancada da vida. Então ele vai visitar Fantine e fica ali mais tempo do que o normal, por uma questão de bondade, caso ele precisasse se ausentar. Então, vagamente, vem a ideia de ir a Arras.
sem realmente decidir fazer essa viagem. Não havia nenhum inconveniente dele ser uma testemunha. Ele poderia ir simplesmente assistir o processo e ver o que acontecerá. Bom, estando ele mesmo fora de qualquer suspeita, então, por isso, ele reserva o cavalo e o tiburri para caso ele tome essa decisão, ele já estar preparado. Então ele janta com bastante apetite. E depois, uma vez em seu quarto, ele se recolhe. Ele começa a examinar a sua situação. E ele acha que ela é tão fora do comum, e no meio desse delírio, não sei se por impulso ou por ansiedade, algo inexplicável, ele se levanta e fecha a porta com chave. Ele teve medo de entrar alguma coisa. Ele se barricada contra o possível. Um momento depois, ele sopra a sua luz. A claridade o incomodava. Parecia que alguém poderia o ver. Mas quem? Nós? Eu e você? E lá, quem ele queria evitar, entrou. Quem ele queria cegar, o vê. A sua consciência. Sua consciência quer dizer Deus. Portanto, no primeiro momento, ele se iludiu. Teve uma sensação de segurança e de solidão. A porta fechada era impenetrável e a vela apagada, ele se sentiu invisível. Então ele toma possessão dele mesmo, posa os cotovelos na mesa, apoia a cabeça entre suas mãos e se entrega ao delírio das trevas. Onde estou? Quem é esse Champmathieu? Ele parece comigo? Como isso é possível? Ontem eu estava tranquilo, sem desconfiar de nada. Hoje não lembro mesmo o que eu fazia ontem, a essa hora. O que existe nesse incidente? O que fazer? Vá lá. O tormento que ele estava. Seu cérebro havia perdido a força de reter as ideias. Elas passavam como as ondas do mar. Com tanta angústia, sua cabeça queimava. Então ele vai até a janela e a abre. E assim passa a primeira hora. Pouco a pouco, alguns alinhamentos começam a se formar e a se fixar em sua meditação. E ele pôde entrever, não o conjunto todo, mas alguns detalhes. Ele reconhece que, tão inusitada ou ridícula que seja essa situação, ele é o mestre. Seu estupor cresce. Independente
do objetivo severo e religioso que se propõe em suas ações, tudo o que ele fez até hoje foi cavar para esconder seu nome. O que ele mais temia nessas noites de insônia era de escutar esse nome, porque ele sabia que nesse momento começaria o fim de tudo. Que no dia que esse nome reaparecesse, ele faria desaparecer toda a sua vida nova. E quem sabe, talvez, faria desaparecer de dentro dele sua alma nova. Ele estremecia só de pensar nessa possibilidade. Certo, se algum dia alguém o tivesse dito que esse instante chegaria e ele ouviria esse odioso nome, Jean Valjean. Esse nome sairia da noite diante dele e que essa luz formidável, feita para dissipar o mistério que o envelopa com todo o seu esplendor, sairia por sua cabeça e que esse nome não o ameaçava mais e que essa luz só produz uma obscuridão mais espessa do que esse véu rasgado, pleno de mistério. Que esse terremoto consolidaria o seu edifício, que esse prodigioso incidente não terá outro resultado. E bom o parecia de tornar sua existência mais clara e mais impenetrável, e que sua confrontação com o fantasma de Jean Valjean, o bom e digno Monsieur Madeleine, sairia mais honrado, mais passível e mais respeitado do que nunca. Se alguém o tivesse dito isso, ele teria franzido a testa e entendido como insensatez. Eh bien, tudo isso acabou de acontecer. Todos esses empilhamentos do impossível eram agora um fato. E Deus permitiu que essas coisas loucas transformaram-se em coisas reais. Seu delírio continua. Continua de se esclarecer. Ele então, ele começa a se dar conta de sua posição cada vez mais. Parecia que ele acabava de acordar de um sono qualquer e encontrava-se escorregando por uma ladeira no meio da noite, em pé, estremecendo, recuando em vão sobre a borda extrema do abismo. Ele entrevia distintamente um estranho na sombra, que o destino o tomou por ele e o empurrou em seu lugar para o abismo. Faltava para o abismo se fechar
que alguém caísse nele, ele ou o outro. E ele só precisava deixar o destino acontecer. Deixe acontecer naturalmente. A claridade agora era completa. E ele disse o seguinte: que sua vaga estava livre na prisão e que ela o esperava, o atraía, porque o roubo do Petit Gervais o conduziria de volta ali. E que isso era inevitável e fatal. Mas, nesse momento, por graça e obra do destino e da providência, ele tinha um substituto. Porque parecia que esse tal Champmathieu não tinha sorte, coitado. E quanto a ele, bom, presente nesse momento, na prisão, na pessoa desse Champmathieu, e presente na sociedade, na pessoa de Monsieur Madeleine, não havia nada mais a temer. Contanto que ele não impeça aos homens de selarem sobre a cabeça de Champmathieu a pedra da infâmia, que, como a pedra do sepulcro, cai uma só vez e não se move mais. Tudo isso foi tão violento e estranho para ele que ele fez, de repente, esse tipo de movimento imperceptível ao homem que nenhuma pessoa o sente mais de 2 ou 3 vezes durante toda a sua vida. Um tipo de convulsão da consciência que remexe em tudo aquilo que o coração sente dúvida, que se compõe de ironia, de alegria, de desespero e que podemos chamar de um riso eclatante interior. Ele acende a vela. E bien quoi? De que eu tenho medo? Por que eu fico delirando assim? Me voilà, estou salvo. Tudo acabou. Só havia uma porta entreaberta pela qual o meu passado poderia interromper na minha vida. E agora está murada. Há jamais. Esse Javert que me perturbava há tanto tempo, com seu instinto redutável, que parecia ter adivinhado. Mas quem poderia me adivinhar? Pardieu. Ele me seguia para todo lado, esse cachorro de caça, sempre parado ali em cima de mim. E agora está derrotado. Está satisfeito agora. Ele que tem, enfim, o seu Jean Valjean. E quem sabe, bem provável, que ele vai embora da cidade e tudo isso feito sem mim. Não é minha culpa. Foi a providência que fez tudo sozinha. Tenho eu o direito de a perturbar se ela quis assim? Tudo o que eu queria, depois de tantos anos. A razão das minhas orações,
a segurança que sempre esperei. Eu não posso fazer nada contra a vontade de Deus. E por que Deus quis assim? Para que eu continue o que eu comecei, para que eu faça o bem e um dia seja um grande e encorajador exemplo. Não sei por que tive medo de entrar e falar com o padre. Poderia ter o contado tudo em confissão e ele teria me aconselhado. E tenho certeza que ele teria me aconselhado isso mesmo. Deixemos agora agir o bom Deus. Então ele levanta e começa a andar de um lado para o outro. Ele tomou uma decisão, mas não sentiu alegria. Nenhuma. Ao contrário. Não podemos impedir que um pensamento volte, como não podemos impedir que o rio volte ao mar. Para os culpados, isso é chamado de remorso. Deus cria a alma, assim como cria o oceano. Então ele volta a esse misterioso diálogo, onde ele falava e ele escutava, dizendo o que ele queria calar e ouvindo o que ele não queria escutar, cedendo a esta força misteriosa que o dizia: pense. Insistirei em uma observação necessária. É certo que nós falamos conosco mesmos. Não existe nenhum ser humano que nunca experimentou essa experiência de ter uma conversa consigo mesmo. Podemos mesmo afirmar que o verbo é o mais magnífico mistério quando vai no interior do ser humano, do pensamento à consciência, e volta da consciência ao pensamento. E é nesse sentido que devem ser compreendidas algumas palavras neste capítulo. Ele se disse, ele falava com ele se pergunta, sem que o silêncio exterior seja rompido. É um grande tumulto. Tudo fala em nós, menos a boca. As realidades da alma não é porque são invisíveis e intocáveis que são menos reais. Ele se pergunta então, onde estava? E se questiona sobre a sua decisão tomada. Ele se confessa que tudo isso que ele tinha decidido era uma monstruosidade. Deixar as coisas se arrumarem, deixar Deus fazer, era simplesmente horrível. Deixar acontecer esse desprezo do destino e dos homens, não me impedir, ficar em silêncio, nada fazer, é tudo fazer. Era o último estágio da
indignidade hipócrita. Era um crime baixo, covarde, abjeto e odioso. Pela primeira vez em 8 anos, esse infeliz homem sentia o gosto amargo de um mau pensamento e de uma má ação. Ele cospe com nojo. E ele continua a se questionar. Ele se pergunta severamente: o meu objetivo foi alcançado? Então ele se declara que sua vida tinha então um objetivo. Mas qual era esse objetivo? Esconder seu nome? Enganar a polícia? Foi por uma coisa tão pequena que ele fez tudo o que fez? Será que não existe outro objetivo? Aquele que é grande, verdadeiro? Salvar não a sua pessoa, mas a sua alma. Voltar a ser honesto e bom. Ser justo. Não seria isso unicamente o que ele sempre quis e aquilo que o bispo havia ordenado? Fechar a porta de seu passado. Mas ela não fecha, bom Deus. Ele a abria cometendo uma ação infame. Ele voltava a ser um ladrão. E o mais odioso dos ladrões. Porque ele roubava a outro a sua existência, sua vida, sua paz, seu lugar ao sol. Ele era um assassino. Ele matava moralmente um homem miserável, o infligia essa morte em vida, essa morte a céu aberto, nisso que chamamos presídio. Ao contrário, se entregar, salvar esse homem desse erro lúgubre, retomar seu nome, voltar a ser, por dever, o bandido João Valejão. Estava aí, o fim de sua ressurreição. E isso fecharia para sempre o inferno de onde ele vinha. Ele precisava fazer isso. Senão, ele não terá feito nada se agora ele não faz isso. Ele sentiu que o bispo estava ali, que sua presença era mais presente e mais forte agora que ele estava morto. E ele sentiu que o bispo olhava fixamente, que agora o prefeito Madeleine, com todas suas virtudes, o seria abominável. E o bandido, João Valejão, seria admirável e puro diante dele. Que os homens veem a sua máscara, mas o bispo o vê. Os homens veem sua vida, mas o bispo vê a sua consciência. Ele precisava ir a Arrá, liberar o falso João Valejão e se denunciar o verdadeiro.
Esse seria o maior dos sacrifícios e a maior vitória, o último passo a dar. Doloroso destino para entrar em santidade diante de Deus, deverá entrar na infâmia aos olhos dos homens. E bien, se diz ele, salvaremos esse homem. Então ele levanta, ele começa a organizar os seus papéis, ele queima algumas cartas de crédito, vulgo promissórias, que algumas pessoas tinham com ele, algumas pessoas ali da vila. Ele escreve uma carta a Lafite, que era o banco, e agora esses dois pensamentos, que antes estavam fundidos, estão completamente separados. Esconder o seu nome e santificar sua alma. Os dois lutam entre eles. Eles estavam fundidos, se separaram e agora eles estão brigando. E ele começa a assistir a esse combate. Ele sentia medo, mas também sentiu que o bom pensamento iria vencer. Ele sentiu que tocava, que chegava, estava diante dele. Outro momento decisivo de sua existência e de seu destino. O bispo marcou a primeira fase de sua nova vida. E Champmathieu marcaria a segunda fase. Depois da grande crise, a grande prova. Então, após um momento passível, a febre voltou, pouco a pouco, com os pensamentos confusos, e aí ele disse para ele mesmo: talvez eu esteja sendo muito radical. Depois, esse Champmathieu nem é alguém de interessante. E convenhamos, ele roubou. E aí depois ele se diz: bom, fazendo isso, me entregando, talvez as pessoas veriam como um ato de heroísmo. E visto tudo que ele fez pela cidade, o dariam uma graça. Mas em seguida ele se lembra do roubo do Petit Gervais. Ele era reincidente e agora era prisão perpétua com trabalhos forçados. Ao remoer todas essas ideias, seu cérebro começou a ficar cansado. Meia-noite soou na paróquia. Então ele acende o fogo, porque ele sentiu frio. Mas em nenhum momento ele pensou em fechar a janela. Então, depois de acender o fogo, ele fez um grande esforço para se lembrar do que ele estava pensando quando soou meia-noite. Ah, sim, lembrei. Eu estava pensando em me denunciar. E de repente ele pensa em Fantine. Coitada dessa pobre mulher. Aí, nesse momento, uma nova crise explode dentro dele. E ele diz para ele mesmo: veja bem, até agora só pensei em mim. E todas essas pessoas que vivem, trabalham, comem graças a mim. Toda essa prosperidade dessa cidade
Essas pessoas que vivem uma vida tranquila, farta, com fogo na chaminé e carne na panela, graças a mim. Se amanhã eu me denuncio e vou para a prisão, o que vai ser delas? A fábrica fechará. O que vai ser dessa pobre mulher e dessa pobre criança? Será o que poderá ser. E se não me denuncio? Eu vou poder continuar ajudando e prosperando as pessoas e a cidade. As famílias serão felizes. Eu aumentarei o número de fábricas de trabalho, uma cidade rica e honesta, e essa mãe criando sua filha. Eu falei em me denunciar? Muita calma nessa hora, para não se precipitar. Não faça melodrama. Para quê? Para salvar um ladrão de uma pena injusta? Toda uma cidade deve perecer? Essa mulher vai morrer no hospital? Sua filha vai ser jogada na calçada como um cachorro, sem nem ter conhecido a mãe? E tudo isso para salvar o quê? Um velho cretino ladrão de maçãs. Bonito escrúpulo, que salva o culpado e sacrifica inocentes. Para salvar um velho vagabundo, que só terá uns poucos anos de vida, que está igual na prisão que em sua tapera. Sacrificar uma cidade, mães, crianças por isso? Essa pobre pequena Cosette. E esses Thénardier, hein? Dois canalhas. Eu irei me denunciar. E aí ele levanta e começa a caminhar. Dessa vez, ele parecia contente. Só encontramos diamantes nos fundos das trevas da terra. E só encontramos verdades no profundo do nosso pensamento. Sim, pensa ele. Eu estou com a verdade. Eu tenho a solução. Não vacilaremos. Não recuaremos. Eu sou Madeleine e eu continuarei Madeleine. Infortúnio desse que é Jean Valjean. Eu não sou mais ele. Eu não conheço esse nome. São as fatalidades da vida. Caem sobre qualquer cabeça. Agora, existem coisas nesse quarto, que podem me ligar a Jean Valjean. Ele se disse. Então ele procurou uma pequena chave no bolso. E ele abriu um armário que ficava escondido no ângulo entre a chaminé e a parede. O armário tinha o mesmo papel de parede. Então poucas pessoas sabiam que ele estava ali. Ele abre e ele tira dali de dentro as suas roupas, o seu bastão e a grande mochila que ele usava quando chegou a Digne-les-Bains. Sem olhar, ele pega tudo isso e taca no fogo. Depois ele fecha o armário e empurra um móvel para melhor o esconder. E sem saber por que ele agia assim, porque o armário agora estava vazio. Depois, então, ele olha os dois flambeaus que faziam a reverberação no muro fora. Então, ele sopra as velas, ele segura um pouco os flambeaus na mão e, sem pensar muito, ele acaba jogando os dois flambeaus também no fogo. Então,
ele ouve uma voz o chamar. João Valjean, João Valjean. Os seus cabelos arrepiaram-se na nuca. Sim, é isso mesmo, dizia a voz. Termine o que está fazendo. Destrua esses flambôs. Apague as lembranças. Esqueça o bispo. Esqueça tudo. Aplauda-se. Veja um homem que talvez seja inocente. Um velho que nem entende o que querem dele. Um inocente a quem teu nome faz a infelicidade. Teu nome pesa como um crime sobre ele, que será tido por você. Será condenado e acabará os seus dias na abjeção e no terror. Mas está bem. Seja honesto homem você. Continue a ser prefeito. Continue honorável e honrado. Enriqueça a cidade. Alimente os indigentes. Crie órfãos. Viva feliz, virtuoso e admirado. Enquanto isso, enquanto você vive aqui na alegria e na luz, terá alguém que usará a tua casaca vermelha em teu lugar, que usará o teu nome no teu lugar, que puxará a tua corrente na prisão. Está bem arrumado assim, seu miserável. O suor corria pela sua fronte. Ele olhava os flambôs com medo, mas a voz continuou. João Valjean, terá em volta de você várias pessoas que te bendirão, que dirão coisas boas sobre você. E terá uma pessoa que te maldirá nas trevas. Eh bien, escute, infame, todas essas bênçãos cairão antes de tocarem o céu. Só a maldição subirá até Deus. Esta voz, no início, era fraca, mas aos poucos ela foi aumentando no mais obscuro de sua consciência. Ela foi subindo de tom até se tornar eclatante e formidável. E agora ele a ouvia com suas orelhas. Parecia que a voz havia saído de dentro dele e o falava do exterior. Ele escutou as últimas palavras tão claramente que ele olhou em volta atemorizado, crendo que havia outra pessoa dentro do quarto com ele. Ele sentiu um tipo de terror. Tem alguém aqui? Pergunta ele em voz alta. E depois ele riu, um riso idiota. Como sou besta. Claro que não pode ter ninguém. Existia sim alguém com ele. Mas esse alguém, os olhos humanos não o podem ver. Ele então retira os flambôs do fogo e os coloca de volta sobre a chaminé. Então ele volta a caminhar pelo quarto outra vez, o que acorda em sobressalto o homem que dormia no quarto de baixo. Nessas ocasiões, caminhar o ajudava. Parece que nessas ocasiões supremas, nos movermos
é como um ato de pedir conselho a tudo que encontramos no caminho. Ele recua agora diante das duas ideias e das duas decisões que tomou, uma depois na outra. E as duas eram funestas. Ele considera o futuro: se denunciar por Deus, se livrar. Então ele considera com desespero tudo o que terá que abandonar, tudo o que ele vai ter que deixar. Essa existência tão boa, tão pura, tão radiosa, esse respeito de todos, a honra, a liberdade. Ele nunca mais irá passear pelos campos. Ele já não escutará o canto do pássaro de abril. Não fará mais a esmola das crianças. Ele não sentirá mais a doçura dos olhares de reconhecimento e de amor fixados nele. Ele abandonará essa casa que construiu. E esse quarto, que foi o primeiro quarto dele. Nunca mais ele lerá um livro, não escreverá mais em sua mesa. Sua velha zeladora, a única que trabalhou para ele, já não trará mais o seu café da manhã. Meu Deus! Ao invés disso, os criminosos, a camisa de força, a veste vermelha, a corrente no pé, o cansaço, a masmorra, a cama de madeira, todos esses horrores já conhecidos. Mas com sua idade, e depois do que ele foi, se ao menos fosse jovem ainda, mas sendo velho, ser tutoyer, receber pancadas, ter os pés nus em sapatos de ferro, estender a perna pela manhã e pela noite ao martelo do rodier, ser exposto à curiosidade dos estranhos, a quem dirão: veja, esse daí é João Valjean, ele foi prefeito em Montreuil-sur-Mer. À noite, banhado de suor, morto de cansaço, subiu os degraus de 2 em 2, sobre o chicote do sargento. Que miséria! O destino pode ser malvado, como pode ser inteligente, e tornar-se monstruoso como o coração humano. E esse dilema era impossível de sair dele. Ficar no paraíso e ser demônio, ou estar no inferno e ser anjo? O que fazer, grande Deus? O que fazer? E o tormento volta sobre ele. As ideias então começam a se misturar de novo. O nome Romainville vem ao seu pensamento. Ia e voltava sem parar ao seu espírito com os versos da canção que ele escutou uma vez. Ele pensava em Romainville, um pequeno bosque perto de Paris, onde os jovens apaixonados vão colher lilás em abril. Ele caminhava como uma criança que vai sozinha. Em certos momentos, lutando contra o cansaço, ele fazia um esforço para despertar a sua inteligência. É preciso se denunciar, ou é preciso se calar? Ele não conseguia ver
com distinção. Ele estava atordoado, confuso, e qualquer das duas decisões matará uma parte dele. Ele deveria escolher, na verdade, entre a agonia de ser feliz e a agonia de ser virtuoso. O tempo passa e ele não avança nada depois do começo. Está praticamente no mesmo lugar. Assim, se debatia sob a angústia essa pobre alma. Há 1800 anos atrás, desse homem infortunado, o ser misterioso em quem se resumem todas as santidades e todos os sofrimentos da humanidade, enquanto as oliveiras tremulavam ao vento feroz do infinito, muito tempo, afastando com a sua mão o cálice assustador, que parecia cheio de amargura e debordando de trevas nas profundezas plenas de estrelas. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Eu espero que você esteja gostando. Me perdoe, esse capítulo, como você vê, é um pouco mais extenso e me demorou um pouquinho mais para fazer a tradução. Eu tive que correr atrás de algumas palavras que já não estão em uso na língua francesa atual, e para que a gente possa ter realmente uma tradução com 100% de fidelidade